Antes de começar a mostrar para você como faz para trabalhar com os models, como faz uma conexão com o banco de dados, eu vou mostrar como que faz para trabalhar com as migrations. O que são as migrations? As migrations elas são como se fossem uma versão de controle para o banco de dados. Vamos lá, eu vou vir aqui, limpar a tela, PHP, Artisan, o que eu tenho. Aqui você vai ver que eu tenho várias configurações para trabalhar com as migrations. Aqui em cima está aqui. Migrate. Agora, se eu abrir aqui a barra lateral, eu vou entrar aqui dentro de Database. Eu tenho o seguinte, eu tenho essa pasta chamada Migrations. Nessa pasta chamada Migrations, vou fazer o seguinte, só colocar um pouquinho para cá. Eu vou deletar esse post. Vou vir aqui, vou deletar. Quando você faz uma instalação nova do Laravel, ele vem com essas duas migrations aqui. Essas duas migrations. Olha o interior das migrations, como que elas funcionam. Eu tenho aqui o app. Isso aqui é para criar a tabela lá no banco de dados. Estou criando a tabela users. Nessa tabela users, eu vou criar o campo ID, que ele vai ser auto-increment. Eu vou criar o campo name, que ele vai ser uma string. Essa string você entenda como se fosse um varchar. A string e-mail, ela vai ser único. A string password, o remember token e tem aqui o timestamps. E tem aqui embaixo, eu tenho public function down. Estou chamando drop if existe. Se existir users, eu vou pegar e vou deletar essa tabela. Mas eu vou chamar esse down, ele só vai ser utilizado se eu trabalhar com rollback. Mas aguarde que daqui a pouco eu mostro para você. Só vamos voltar aqui em cima. Eu tenho o app, schema, create, eu tenho esse blueprint aqui. Se você entrar dentro desse blueprint, você vai ver a classe como que ele funciona aqui dentro certinho. Esse blueprint, só voltar aqui, barra lateral, aqui. Esse blueprint, eu estou pegando aqui o table. Agora eu tenho esse objeto table. Nesse objeto table eu posso chamar o increment, eu posso chamar a string, enfim. Eu vou abrir de novo esse blueprint, tá aqui. Eu vou tentar achar o seguinte, eu vou tentar achar esse string. Essa função string aqui dentro, esse método string. Só baixar um pouco mais, vamos ver se eu consigo achar o string. Só colocar string desse jeito, tá aqui. Public function string, daí lá dentro do Laravel, daí ele já cria lá no banco de dados a tabela, o campo da tabela varchar. Então é assim por dentro como que funcionam as migrations. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, eu vou abrir o meu banco de dados, veja que eu tenho aqui o Laravel underline dev class, eu vou atualizar aqui, veja que eu não tenho nenhuma tabela nem nada. E antes de você trabalhar com as migrations, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no arquivo .env e fazer a configuração com o banco de dados, fazer conexão com o banco de dados. Você vem aqui, coloca o DB Database, o banco de dados, e coloca aqui o username e o root. Depois, você entra aqui em database.php e coloca aqui também o database, coloca o Laravel Dev Class e coloca a mesma coisa que você colocou lá no seu arquivo .env. Mas isso aqui eu vou mostrar para você em detalhes na próxima aula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar rodar PHP Artisan, vai ser migrate. O que vai acontecer? Migration table created successfully. Tem aqui migration, o create users table e o create password reset table. Eu vou voltar aqui no meu banco de dados, eu vou atualizar e veja que aqui as minhas tabelas já foram criadas. E veja que eu tenho essa tabela chamada migrations com todas as minhas migrations. Agora, olha que legal o que eu vou fazer. PHP Artisan vai ser migrate. Como que eu faço para deletar todas as tabelas lá do banco de dados utilizando a migration? Você pode fazer o seguinte, só voltar aqui o PHP Artisan para você ver os comandos. Eu tenho migrate, eu tenho o seguinte, eu tenho esse reset. Esse reset é um rollback, ele vai voltar ao database migrations. Então vamos lá. PHP Artisan migrate vai ser reset. Agora você vai ver que ele vai dar um rollback em todas as tabelas. Agora eu venho aqui, atualizo e já deletou todas as tabelas. Ficou somente com esse migrations e sem nenhum conteúdo dentro dela. Agora eu vou de novo, eu vou mandar rodar o migrate. Você vai ver que vai ser criado todas as tabelas lá dentro do banco de dados. Está aqui as tabelas criadas. Mas agora, e se eu lembrei que eu esqueci
de criar um campo lá na minha tabela. Por exemplo, aqui a migration do user, eu vou abrir o migration do user para criar a tabela. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho o name, o e-mail e password. E se eu esqueci, por exemplo, de criar o sobrenome? Vou colocar aqui last name. Se eu esqueci de fazer isso, o que acontece? É só você vir aqui e fazer o seguinte, PHP Artisan, ao invés de você colocar um reset, você vai mandar rodar um refresh. Vou dar um enter. O que vai acontecer? Ele vai dar um rollback em todas as tabelas e depois ele vai dar um migration em todas as tabelas de novo. Eu vou voltar aqui, atualizar, aqui em users e está aqui o last name. Bom, agora eu lembrei que eu não quero mais esse last name. Esse last name eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar somente desse jeito. O que você vai fazer? De novo, vai rodar um refresh e está aqui os campos certinho, perfeito. E se eu quiser criar a minha própria migration, como que eu faço? Aqui em cima eu tenho Make Migration. Sempre quando você quiser criar qualquer arquivo dentro do seu sistema, ou seja controller, ou seja model, ou seja qualquer outro, você sempre vai utilizar essa opção Make. Vai ser PHP Artisan Make Migration. Eu vou chamar, vai ser Post Table. Eu vou criar uma tabela chamada Post. Perfeito, a migration foi criada com sucesso. Abri aqui a barra lateral, dentro de database, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o migrations, eu só vou dar um refresh aqui para poder aparecer o arquivo, e está aqui, o post table. Mas veja que o post table, ele tem aqui o up e tem o down. Vamos dar uma olhada aqui nesse users. O que eu tenho? Eu tenho o up e tenho o down. Mas só que no up aqui, do users, ele tem toda essa configuração. E aqui, no down, eu tenho isso daqui. Principalmente esse up. Será que eu não tenho como criar uma migration já com esses dados prontos aqui? Pelo menos com o increments e com o timestamps pronto? Tem sim. Vamos lá. Eu vou deletar esse post. Delete. Move to trash. Perfeito. Só fechar isso daqui. E vamos lá. Eu vou colocar PHP Artisan. Vai ser help make migration. Você vai ver que eu tenho o seguinte. Eu tenho create the table to be created. Então vamos lá. PHP Artisan make migration. Vai ser migration post table. E vou passar aqui essa flag. Vai ser create igual vai ser posts. Dá um enter, tá aqui. Foi criado com sucesso a migration. Abri a barra lateral e tem aqui o post table. E veja que já apareceu o up, ele já apareceu com increments e já apareceu com timestamps. O que eu preciso aqui para trabalhar com posts? Eu preciso do title, então ele vai ser uma string. Title. O que mais? A description. A descrição. Só que isso aqui vai ser um text. E só, eu acho que tá bom criar somente esses daqui. O string, title e o text description. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu banco de dados. Veja que eu tenho aqui as minhas migrations. Eu tenho aqui o meu banco de dados. Agora eu vou voltar aqui para o meu terminal. Vou fazer o seguinte. Eu vou limpar a tela. PHP Artisan. Vai ser migrate. Migrate o quê? Eu vou dar um refresh. Vamos ver o que vai acontecer. Ele deu um rollback em todas as tabelas. E agora ele já rodou de novo o migration. Vamos dar uma olhada aqui no meu banco de dados. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui já migrations, com todas as migrations que eu criei. E tem aqui o posts. Tá vendo posts com title, com description, com created at e com o updated at. Bem simples, né? Trabalhar com as migrations. Por isso que eu falei que as migrations é como se fosse uma versão de controle para o banco de dados. Porque eu altero alguma coisa, roda um comando, volta o que era antes, depois altera alguma outra coisa, roda o comando, volta o que era antes, enfim. Dá para fazer tipo um controle de versão aqui para o banco de dados. Então é isso, essa aula está ficando por aqui. Valeu, um abração e até mais.